Deus opera milagres nos momentos inesperados. Pastor Antônio Júnior. Você já passou por uma situação difícil e, de repente, algo incrível aconteceu sem você esperar? Um problema que parecia sem solução se resolveu do nada? Uma ajuda chegou justamente na hora que você mais precisava? Isso não é coincidência. É Deus agindo nos momentos que a gente menos imagina. Muitas pessoas pensam que os milagres de Deus só acontecem em histórias bíblicas ou em casos muito especiais. Mas a verdade é que Ele trabalha todos os dias de maneiras simples e surpreendentes, na vida de quem confia nele. O pastor Antônio Júnior sempre ensina que Deus não segue o nosso cronograma. Ele age quando e como quer, muitas vezes nos pegando de surpresa. Vamos entender melhor como isso acontece no nosso dia a dia. Deus não segue a nossa agenda, Ele escolhe o momento certo. A gente costuma planejar tudo, horários, metas, soluções para os problemas. Mas Deus não funciona assim. Ele não precisa da nossa autorização para agir. Às vezes a gente até desiste de esperar, e é justamente aí que ele aparece. Exemplo 1. O emprego que apareceu quando tudo parecia perdido. Imagine uma pessoa que ficou desempregada há meses. Ela mandou currículo para vários lugares, fez entrevistas, mas nada deu certo. Já estava quase desistindo quando, do nada, um amigo ligou falando de uma vaga que nem estava divulgada. Ela fez a entrevista e foi contratada na hora. Isso não foi sorte. Foi Deus abrindo uma porta no momento que ele achou melhor. Exemplo 2. A cura que os médicos não explicaram. Tem gente que recebe um diagnóstico ruim dos médicos, faz todos os tratamentos, mas a doença não melhora. A família já até se prepara para o pior. Depois, no exame de rotina, o médico olha os resultados e diz: não tem mais nada. Sumiu. Isso já aconteceu com muitas pessoas. Não foi remédio, não foi ciência. Foi Deus operando o milagre quando ninguém mais esperava. O pastor Antônio Júnior sempre diz: Deus não está atrasado. Ele está no tempo certo. Às vezes a gente acha que ele demorou, mas na verdade, ele estava preparando algo muito melhor do que a gente podia imaginar. 2. Os milagres muitas vezes vêm de forma simples. A gente costuma pensar que milagre é algo grandioso, como o mar se abrir ou um paralítico levantar e andar. Mas a maioria dos milagres de Deus são coisas pequenas que passariam despercebidas se a gente não prestar atenção. Exemplo 1. O dinheiro que apareceu no bolso esquecido. Uma mãe estava sem dinheiro para comprar comida para os filhos. Já tinha procurado ajuda, mas nada. Quando foi lavar uma calça velha que estava guardada, encontrou um dinheiro esquecido no bolso, exatamente o valor que precisava para comprar o básico. Isso não foi acaso. Foi Deus providenciando no detalhe. Exemplo 2. A pessoa certa no lugar certo na hora certa. Você já precisou de uma ajuda urgente e do nada apareceu alguém que podia resolver tudo? Um mecânico que passou justo quando seu carro quebrou no meio da estrada. Um desconhecido que te emprestou o celular quando você precisava fazer uma ligação importante. Isso não é sorte. É Deus colocando pessoas no seu caminho no momento exato. O pastor Antônio Júnior ensina que Deus usa até as coisas mais simples para mostrar o seu poder. Não precisa ser algo espetacular. Às vezes é só uma palavra de ânimo numa hora de desânimo, um abraço quando você está sozinho, ou uma oportunidade que surge quando você já tinha desistido. 3. Os momentos de maior desesperança são os preferidos de Deus. Você já reparou que os maiores milagres da Bíblia aconteceram quando a situação estava pior? Quando não tinha mais jeito, quando todo mundo tinha desistido, foi aí que Deus agiu. Exemplo bíblico: Lázaro já cheirava mal. Na Bíblia, tem a história de Lázaro que ficou doente e morreu. Quando Jesus chegou, ele já estava morto há 4 dias. As irmãs de Lázaro até disseram: Senhor, já cheira mal. Mas foi justamente nesse momento, quando não tinha mais esperança, que Jesus ressuscitou Lázaro. João 11. Exemplo do cotidiano: o casal que quase se separou. Um casal estava brigando tanto que já tinha marcado a separação. Os dois estavam arrumando as malas quando, de repente, um dos dois lembrou de um conselho que tinha ouvido na igreja anos atrás. Decidiram dar mais uma chance. Hoje, eles estão juntos, mais fortes do que nunca. Deus não deixou eles se separarem. Ele agiu na última hora. O pastor Antônio Júnior sempre fala: Deus gosta de mostrar que Ele é Deus justamente quando a gente acha que tudo acabou. É nos momentos de maior escuridão que a luz de Deus brilha mais forte. 4. Por que Deus escolhe os momentos inesperados? Você já parou para pensar por que Deus não faz os milagres na hora que a gente pede? Por que Ele espera tanto? Tem alguns motivos importantes. Para mostrar que Ele está no controle. Se Deus resolvesse tudo na hora, a gente ia achar que foi mérito nosso ou sorte.
Mas quando ele age no momento que a gente menos espera, fica claro que foi ele quem fez. Exemplo, uma pessoa ora por R$ 1 milhão. Se ganhar na loteria no dia seguinte, pode achar que foi sorte. Mas se ela passar anos lutando e de repente, sem esperar, receber uma herança ou uma promoção que muda tudo, aí ela sabe que foi Deus. B. Para fortalecer a nossa fé. Quando a gente espera, a nossa fé cresce. Se Deus desse tudo na hora, a gente não ia aprender a confiar nele. Exemplo, um agricultor planta a semente e tem que esperar meses para colher. Se a planta crescesse em um dia, ele não ia valorizar tanto. Com Deus é igual. A espera faz a gente valorizar mais o milagre. C. Para nos surpreender e nos fazer louvar a Ele. Deus gosta de nos surpreender. Quando a gente menos espera, Ele age de um jeito que a gente só pode dizer: só Deus para fazer isso. Exemplo, uma criança que pede um brinquedo e ganha no Natal. Se ela ganhasse todo dia, não ia ter graça. Mas quando ela espera e ganha no momento certo, a alegria é maior. Deus faz assim conosco. 5. Como reconhecer o milagre de Deus no nosso dia a dia? Muitas vezes, os milagres passam despercebidos porque a gente não está atento. Como saber se aquilo que aconteceu foi Deus agindo? Alguns sinais. Há coisas que não têm explicação lógica. Se algo aconteceu e você não consegue explicar como, pode ser Deus. Por exemplo, você estava atrasado para um compromisso importante, mas todos os sinais de trânsito abriram no momento certo, e você chegou na hora. Isso não é coincidência. B. Respostas que vêm depois que você já desistiu. Quando você para de insistir e entrega tudo nas mãos de Deus, é aí que Ele age. Já aconteceu de você parar de procurar algo e do nada a solução aparecer? Isso é Deus trabalhando. C. Paz no meio da tempestade. Às vezes, o milagre não é a situação mudar, mas você conseguir passar por ela em paz. Por exemplo, você está com um problema grande, mas, de repente, sente uma calma no coração que não faz sentido. Isso é Deus te dando força. O pastor Antônio Júnior sempre diz: Deus não só faz milagres, Ele é o milagre na nossa vida. Às vezes a gente fica esperando algo grandioso, mas o maior milagre é Deus estar conosco todos os dias, mesmo que a gente não perceba. 6. O que fazer para ver os milagres de Deus na sua vida? Se você quer experimentar esses milagres inesperados, tem algumas coisas que podem ajudar. A. Confie em Deus, mesmo quando parece impossível. A fé não é acreditar que Deus pode. É acreditar que Ele vai fazer no tempo certo. Mesmo que tudo esteja ruim, continue confiando. Exemplo, um homem estava endividado sem saída. Todos diziam para ele declarar falência. Mas ele continuou orando e confiando. Um dia, recebeu uma ligação de um parente distante que queria ajudar. Todas as dívidas foram pagas. Deus honrou a fé dele. B. Esteja atento aos pequenos detalhes. Deus muitas vezes fala e age nas coisas simples. Um versículo que você lê e parece escrito para você. Uma música que toca no rádio justamente quando você precisa ouvir aquelas palavras. Um sonho que te dá direção. Preste atenção. C. Agradeça pelos milagres que já aconteceu. Quando a gente é grato, Deus faz mais. Lembre-se das vezes que Deus já te surpreendeu e agradeça. Isso abre porta para novos milagres. D. Não desista antes da hora. Muitas pessoas perdem o milagre porque desistem um dia antes dele acontecer. Continue firme, mesmo que pareça que nada está acontecendo. Exemplo bíblico: os israelitas deram voltas ao redor de Jericó por 7 dias. No 7º dia, na 7ª volta, a muralha caiu. Se tivessem desistido na 6ª volta, não teriam visto o milagre. Josué 6. 7. Histórias reais de milagres inesperados. Para mostrar que isso não é só teoria, vamos contar algumas histórias de pessoas que viveram milagres quando menos esperavam. História 1. O bebê que os médicos disseram que não sobreviveria. Uma mulher engravidou, mas os exames mostravam que o bebê tinha problemas graves. Os médicos disseram que ele não ia sobreviver. Ela e o marido oraram, mas a situação só piorava. No dia do parto, os médicos já estavam preparados para o pior. Mas, para surpresa de todos, o bebê nasceu saudável. Hoje, ele é uma criança normal, sem nenhum problema. Os médicos não conseguiram explicar. História 2. O homem que foi salvo de um acidente fatal. O motorista estava dirigindo numa estrada perigosa quando perdeu o controle do carro. O veículo capotou várias vezes e ficou destruído. Os bombeiros chegaram esperando o pior, mas o homem saiu andando sem um arranhão. Ele contou que no momento do acidente, sentiu como se mãos invisíveis o protegessem. Não teve como explicar, a não ser que foi um milagre. História 3. A família que perdeu tudo, mas recuperou de forma inesperada. Um incêndio destruiu a casa de uma família.
Eles perderam tudo: documentos, móveis, roupas. Estavam desanimados, sem saber por onde começar. No dia seguinte, a comunidade se mobilizou. Pessoas que nem conheciam eles doaram móveis, roupas, comida e até dinheiro. Em uma semana, eles tinham uma casa nova, melhor do que a anterior. Não foi obra do acaso. Foi Deus usando pessoas para abençoá-los. Essas histórias mostram que Deus não mudou. Ele ainda faz milagres hoje, do jeito dele e na hora dele. 8. O que fazer quando o milagre demora? Às vezes a gente ora, espera, mas o milagre não vem. O que fazer nesses casos? Não culpe a Deus. Deus não é obrigado a fazer o que a gente pede do jeito que a gente quer. Ele vê o quadro todo e às vezes o não, ou o espere, é para o nosso bem. Exemplo: uma pessoa pede a Deus para conseguir um emprego em outra cidade. Não consegue. Depois descobre que a empresa ia falir. Deus a protegeu do sim que ela queria. B. Continue orando, mas também haja. Fé sem obras é morta. Não é para ficar só pedindo. É para fazer a sua parte e confiar que Deus faz a dele. Exemplo: quem quer um emprego não pode só orar. Tem que mandar currículo, fazer entrevistas. Deus abre a porta, mas a gente tem que andar até ela. C. Peça sabedoria para entender a espera. Às vezes, Deus está nos preparando durante a espera. Peça para Ele te mostrar o que você precisa aprender nesse tempo. Exemplo: um casal queria ter um filho, mas não conseguia. Anos depois, adotaram uma criança e descobriram que a alegria de ser pai e mãe não estava no sangue, mas no amor. Deus tinha um plano melhor. D. Não compare sua história com a dos outros. Cada pessoa tem um tempo. Não adianta ficar olhando o milagre do outro e se desesperar porque o seu não veio. Deus tem um tempo certo para você. 9. Como não perder a fé enquanto espera? Esperar é difícil, mas tem jeitos de não desanimar. Lembre-se das vezes que Deus já te ajudou. Faça uma lista dos milagres que Deus já fez na sua vida. Quando a dúvida vier, leia essa lista. B. Fale com pessoas que já passaram por isso. Às vezes, ouvir o testemunho de quem já viu Deus agir fortalece a nossa fé. C. Não viva só do quando, mas do agora. Não fique só pensando: quando Deus me der isso, serei feliz. Aproveite as bênçãos que você já tem hoje. D. Ore com gratidão, não só com pedidos. Em vez de só pedir, agradeça. Deus gosta de um coração grato. 10. Conclusão: Deus está no controle mesmo quando a gente não vê. Deus opera milagres nos momentos inesperados porque Ele é Deus. Não precisamos entender todos os seus caminhos. Basta confiar que Ele sabe o que está fazendo. O pastor Antônio Júnior sempre encerra suas mensagens com uma frase poderosa: Deus não falha. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele demora, é porque está preparando algo maior do que a gente pode imaginar. Então, se você está esperando um milagre, não desanime. Pode ser que ele esteja prestes a acontecer, justamente quando você menos espera. Deus não esqueceu de você. Ele está trabalhando, mesmo que você não veja. E quando o milagre chegar, não se esqueça: foi Deus. Sempre é Ele. Mesmo nos detalhes pequenos, mesmo nos momentos que a gente acha que é só sorte ou coincidência. Deus está lá, mostrando que Ele cuida de nós, do jeito dele e na hora dele. Resumo final simples. Deus age quando e como quer, não é no nosso tempo, mas no tempo certo dele. 2. Milagres não são só coisas grandiosas. Às vezes, são ajudas simples no dia a dia. 3. Os piores momentos são os preferidos de Deus. É quando tudo parece perdido que Ele mostra o seu poder. 4. Deus usa coisas pequenas para fazer grandes milagres. Um dinheiro esquecido, uma pessoa que aparece na hora certa, uma palavra de ânimo. 5. Não desista antes da hora. Muitas pessoas perdem o milagre porque param de acreditar um dia antes dele acontecer. 6. Agradeça pelos milagres que já aconteceu. Isso abre porta para novos. 7. Confie mesmo quando não der para entender. Deus vê o que a gente não vê. Lembre-se, Deus não mudou. Ele ainda faz milagres. E o próximo pode ser na sua vida, hoje, de um jeito que você nem imagina. Às vezes a gente fica esperando o milagre do tamanho de um mar se abrir, mas Deus age de maneiras que a gente nem percebe de primeira. Já parou para pensar naqueles momentos em que algo deu certo sem explicação? Aquela vaga de emprego que apareceu quando você já tinha desistido, aquele dinheiro que chegou justinho na hora de pagar uma conta, ou até mesmo a cura de uma dor que os médicos não conseguiam explicar. Isso também é milagre. Muitas pessoas acham que Deus só age em situações extremas, como ressuscitar alguém ou multiplicar pão. Mas a verdade é que Ele está presente nas pequenas coisas. Um exemplo claro é a história do profeta Elias, que estava fugindo e esgotado, pronto para desistir.
Deus não mandou um exército de anjos para salvá-lo, mas sim um corvo com comida e um pouco de água, 1 Reis 19. Parece simples, mas foi o suficiente para ele seguir em frente. Às vezes o milagre é só um sinal de que Deus está dizendo: eu estou aqui, não desista. Outra coisa importante é entender que Deus não faz milagres só para resolver problemas, mas também para nos ensinar algo. Imagine uma mãe que dá um presente ao filho não só porque ele pediu, mas para mostrar amor. Assim é com Deus. O milagre pode vir para fortalecer a sua fé, para te fazer ver que Ele está no controle, ou até para te preparar para algo maior que ainda está por vir. E quando o milagre demora? Isso não quer dizer que Deus esqueceu de você. Pense em José, que foi vendido como escravo, preso injustamente e só depois de anos viu o propósito de Deus se cumprir. Gênesis 37, 50. Enquanto esperava, ele continuou firme mesmo sem entender. Hoje você pode estar passando por uma luta que parece sem fim, mas Deus está trabalhando nos bastidores. O milagre pode estar mais perto do que você imagina. Às vezes, a gente até pede errado. Pedimos dinheiro, mas Deus quer nos dar sabedoria para administrar o que já temos. Pedimos cura, mas Ele quer nos ensinar a confiar nele no meio da doença. Não é que Deus não queira nos dar o que pedimos, mas Ele sabe o que é melhor para nós. Como um pai que não dá um doce ao filho antes do jantar, mesmo que ele chore, porque sabe que a comida saudável é mais importante. Então, como receber esses milagres? Não tem fórmula mágica, mas tem algumas atitudes que abrem caminho. Ore com sinceridade, não precisa de palavras bonitas, só de um coração aberto. Esteja atento, muitas vezes o milagre vem de um jeito que a gente não espera. Uma oportunidade, uma ideia, uma pessoa. Obedeça a Deus, às vezes, o milagre está do outro lado da obediência. Como o homem que foi curado depois de lavar no Rio Jordão, mesmo achando estranho, 2 Reis 5. Não coloque Deus na caixa, Ele não é limitado pelas nossas expectativas. O milagre pode vir de um jeito que você nunca imaginou. E lembre-se, Deus não faz milagres só para quem é perfeito. Ele age na vida de quem é humilde, de quem reconhece que precisa dele. A mulher que tocou na roupa de Jesus e foi curada, Marcos 5, não era uma santa, mas ela acreditou. O ladrão na cruz, Lucas 23, não teve tempo de fazer boas obras, mas recebeu a salvação na hora final. Deus não olha para o nosso passado, mas para o nosso coração. Então, se você está esperando um milagre, não pare de crer. Pode ser que ele já esteja a caminho, só ainda não chegou. Ou pode ser que já tenha acontecido e você não percebeu. Olhe para trás e veja as coisas boas que Deus já fez. Isso vai te dar força para continuar esperando pelas que ainda virão. Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda vê, ainda age. E o melhor, Ele se importa com você. O milagre pode estar no detalhe que você ignorou, na pessoa que você não valorizou, ou na situação que você achou que era o fim. Mas com Deus, nunca é o fim. É só o começo de algo que Ele já preparou.